Pode sentar-se. E como é gostoso a gente estar na casa de Deus e celebrando a presença do Senhor. A gente estava ali no batistério e a primeira pessoa que eu batizei foi o Christian, que está ali. Ele é natural da Itália, não é? Patrício meu. E ele dizia: eu não aguento de emoção, não é? Desse momento que está acontecendo na minha vida. E estava o Mário do lado dele, discipulador, e eu acho que não sei quem estava mais emocionado, se era o Mário ou se era o Christian, né? O Christian está dizendo, sou eu que estava mais, né? E aquela coisa gostosa, porque é o primeiro fruto, não é, da célula em italiano, do culto em italiano, e a gente começa um projeto e de repente a gente vê Deus abençoando, a gente se alegra, porque essa bênção não é outra coisa a não ser a palavra de Deus frutificando no coração das pessoas. Que Deus abençoe você, Christian, tá? E eu também estou feliz porque hoje a minha mulher está aqui, né? Ela está aqui do meu lado, aqui, estou muito feliz. E ela também está esfuziante, né? Porque duas pessoas que foram batizadas ali fizeram um discipulado com ela, e ela com muita dificuldade, e essas duas pessoas com muito carinho, e houve um casamento de amor ali muito grande, muito bonito, e hoje ela está aqui para ver o batismo, né? Para assistir, para participar dessa festa. Louvado seja Deus. Eu sei que você está feliz, eu também, né? E eu queria contar para você uma coisa que aconteceu ontem, muito interessante, para falar dessa graça de Deus e dessa bondade de Deus. Eu estava participando de um evento com pessoas de vários lugares do Brasil, e a gente foi a um determinado lugar, e ali tinha que pegar um elevador, e quando eu cheguei ali, estava sozinho, os outros já tinham subido, aquela pessoa que estava ali à portaria, deu um sorriso para mim, e disse, pastor, tudo bem? Eu disse, meu irmão, tudo bem? De onde o irmão é? E começou a contar, e aí aconteceram algumas coisas que eu tive que ficar ali um tempo. Ele disse assim, pastor, deixa eu lhe contar um testemunho. E eu fiquei assim feliz, porque Deus usa essas coisas para abençoar a vida da gente. E aquele irmão disse assim, olha, quando nasceu o nosso filho, nós morávamos no interior do Paraná, e não tínhamos muito recurso, e o hospital do local também não tinha muitos recursos, e o nosso filho adoeceu. E nós fomos para o hospital, eu e minha mulher, levar o filho, a criança pequenina. E chegamos lá e as coisas não andaram bem. E quando eu pedi para minha esposa que eu ia até o banco tirar um dinheiro, porque nós precisávamos de algum dinheiro para ter no bolso, passou um pouquinho, eu não tinha nem chegado ali na porta, veio a minha esposa correndo, chorando, e disse, volta, 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 porque a nossa vizinha que chegou para visitar o nosso filho, ouviu o médico falando que ele não tem esperança. E aí, então, ele volta com a sua esposa e vai falar com o médico, diz, doutor, o que está acontecendo de fato com meu filho? E aí, então, aquele médico diz, olha, eu não queria dizer para vocês, mas a situação está muito grave com o seu filho, está muito difícil, nós não temos recurso, não sabemos o que vamos fazer, não tem como fazer mais nada. E aí ficou o esposo, a esposa, a vizinha, o médico, a enfermeira olhando o garoto, e aí aquela senhora pegou na mão do marido e disse assim, marido, você lembra o que a gente aprendeu lá na igreja? Eles estavam começando a frequentar uma igreja naquela época, e ele dizia assim, lembra que eles nos ensinaram a clamar em nome de Jesus? Vamos clamar agora em nome de Jesus. E aí o marido segurou na mão da mulher, e eles começaram a orar do jeitinho deles, e clamavam, Senhor Jesus, nós conhecemos o Senhor, Tu és o Deus vivo, verdadeiro, que pode ouvir as orações, e nosso filhinho está morrendo, e nós queremos Te pedir, vem aqui, Senhor, e abençoa o nosso filhinho, e tenha misericórdia, Senhor, e tenha misericórdia. E diz que naquele momento os dois estavam de mãos dadas, orando, um orando e o outro repetindo aquela oração, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Ele disse, olha pastor, eu não sei o que aconteceu, foi uma coisa tremenda, foi um derramar do céu, a gente nem sabia o que estava falando mais, a gente estava cheio do Espírito, falando as coisas de Deus e pedindo o milagre de Deus. Quando o médico bate no ombro dele e da mulher e diz assim, mulher, teu filho acordou e está querendo mamar.
E aí ela pega o filhinho para mamar e diz assim: meu filho já fez 20 anos, e o Senhor colocou a sua mão de graça sobre ele. Eu quero dizer que há um Deus tremendo, um Deus que a gente não controla. Não sou eu quem controlo Deus, mas é um Deus que ouve a nossa oração. Então aquilo que a gente fez agora, nesse momento de oração, não é um ritual, é a gente aprender a clamar em nome de Jesus. Clama em nome de Jesus quando você está aqui dentro da igreja, clama em nome de Jesus quando você estiver lá na rua, clama em nome de Jesus quando você chegar na sua casa, porque Ele é o Senhor da tua vida, e Ele vai ouvir a sua oração e vai derramar graça. Graça é favor que eu não mereço, e então a gente adora o Senhor por causa disso, por um Deus de misericórdia e graça. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24. E a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte, Mateus 6, a partir do verso 19 até o verso 24. A Bíblia diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Querido Senhor, nesta hora, quando vamos estudar a Tua Palavra, nesse texto de Mateus, capítulo 6, que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Como nós precisamos dessa Tua graça, dessa graça, Senhor, que vai para um hospital, dessa graça que visita a gente no quarto, dessa graça que nos encontra em qualquer lugar, desde que busquemos o Senhor. Então, Senhor, nesta hora, quando estamos Te buscando nesse templo, derrama sobre nós a Tua graça. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um trecho do mais famoso sermão de Jesus, o Sermão da Montanha. Nele nós vamos encontrar, no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar os principais ensinos de Jesus sobre a vida. Se você quiser ter assim uma visão panorâmica do que Jesus ensinava, você pode ler os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e você vai ter um resumo dos principais ensinos éticos, de valores de vida que Jesus ensinou. Por isso, as palavras, ou melhor, por isso, essa secção de Jesus, que Jesus está trabalhando, ele foca na vida interior, nas coisas que motivam e dirigem o viver do ser humano. E por isso as palavras-chave desse texto são coração, alma e direção. Ele vai falar de coisas do coração, coisas da alma e aquilo que dirige, dá propósito para a nossa vida. Era como se Jesus estivesse pedindo que olhássemos para dentro de nós e tentássemos prescrutar o que nos dá propósito, ou o que direciona a nossa vida. E aí nós vamos encontrar 3 advertências que precisamos considerar. E eu queria começar a olhar essas advertências do Senhor Jesus. A primeira delas é: olhe
para o que controla o seu coração. Olha para quem está perto de vocês assim, olha o que controla o seu coração. Agora escuta, olhe o que controla o seu coração. Porque esse é o ensino de Jesus. O que é que está controlando o teu coração? Como é que está aí? É interessante que a Bíblia, ela tem, desde lá do Velho Testamento, uma preocupação com o que controla o coração. É um dos ensinos que percorre toda a Bíblia. Por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, vai dizer assim: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele, do coração, procede as fontes da vida. Mas o interessante aqui é a maneira como Jesus coloca esta advertência. Ele está falando do coração, mas ele começa dizendo assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus estava dizendo: qual é o tesouro do seu coração? E mais, ele classifica os tesouros que elegemos para o nosso coração em duas classes: tesouros que são do céu e tesouros que são da terra. Do céu seriam os tesouros que podem durar para toda a eternidade. Por exemplo, e o da terra, ele afirma que são aqueles que perdem o seu valor na medida em que o tempo passa. Por exemplo, se o seu tesouro, o mais precioso para você, for alcançar o sucesso financeiro, talvez você alcance, mas esse sucesso financeiro será impossível de levar para a eternidade. Você já viu alguém levar para a sepultura algum dinheiro? Pode até enterrar, mas vão roubar dele daqui a pouco. Vão abrir o caixão e já estão roubando o ouro de dente. Não é verdade? Estão roubando. Ela quebra a sepultura para roubar ouro de dente. Nem na sepultura você está seguro. Não tem jeito. Não tem jeito. Interessante, porque há coisas que consomem a nossa vida, que preenchem o nosso coração, que são o alvo do nosso caminhar, que a gente não pode levar para a eternidade. E a Bíblia está dizendo, toma cuidado com aquilo que você elege como tesouro no seu coração, se ele tem capacidade de durar por toda a eternidade, ou se você vai perder no meio do caminho. Talvez você possa dizer, não, o que eu quero é alcançar a fama. É interessante porque a fama também você não leva consigo para a eternidade. E o que é pior, logo depois que você for famoso, você vai perceber que a sua fama vai ser suplantada pela fama de outra pessoa, e a tua fama vai virar notícia passada. Tem um ditado antigo que diz assim: o jornal que é notícia hoje, embrulha peixe amanhã. Você já ouviu esse ditado? O jornal que é notícia hoje, embrulha peixe amanhã. Quanto mais a tua medalha. Aí você vai um dia dizer assim, o que eu vou fazer com a minha caixa de medalhas? E quando você morrer, ninguém vai ter mais a caixa de medalhas, porque não tem sentido. A fama também não preenche. E aí eu poderia dizer muita coisa para você. Mas Jesus está dizendo assim, se o seu tesouro estiver focado em coisas espirituais e eternas, este tesouro poderá permanecer por toda a eternidade. Se aquilo que você coloca como tesouro do seu coração é do céu,
parte daquilo que Deus tem para a tua vida, vem da agenda de Deus para você. Então você, vivendo e buscando esses tesouros para a sua vida, eles não permanecem apenas aqui e não serão consumidos pelo tempo ou desgastados pelo tempo, mas ao contrário, você vai construindo esse tesouro aqui e ele passa a ser seu por toda a eternidade. Mas por que Jesus está preocupado com esse assunto? É simples, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. É como se o Senhor nos ensinasse a usar um teste de diagnóstico. Eu tenho diabetes, de vez em quando eu tenho que usar em casa um pequeno aparelhinho, onde tem uma fitinha. Eu faço um furinho aqui no meu dedo, pego uma gotinha de sangue, coloco ali na pontinha daquela fita, e em alguns segundos o aparelhinho me diz qual é o meu nível de glicemia no sangue, e eu com aquele testezinho sei se a medicação está adequada, se o que eu estou sentindo vem da minha enfermidade ou não, eu tenho um diagnóstico feito. E o que Jesus está colocando para a gente é: avalie quais são os tesouros do seu coração, para saber o que controla o seu coração. Porque às vezes a gente imagina que Deus está controlando o nosso coração, mas na verdade são outras coisas que controlam a nossa vida. O que Jesus está recomendando é: olhe qual é o seu tesouro. Veja se esse tesouro está alicerçado em coisas que são do céu ou são da terra. Pois se o seu tesouro estiver em coisas que perecem no tempo e no espaço, você vai se frustrar, tanto aqui, quanto na verdadeira vida, que é a vida eterna. E eu diria que é mais do que frustração, é mais. Você vai ter a maior decepção da sua vida. É interessante quando a gente começa a ler as histórias do garimpo, e a gente que vai percebendo o sofrimento do garimpeiro. Não sei se você já leu histórias sobre o garimpo, né? A gente tem imagens antigas da chamada Serra Pelada, lembra? Onde tinha aquele bando de gente que vinha do Brasil inteiro e alguns de outros lugares do mundo, para tentar descobrir ouro. E aí eles cavavam buracos, não sei se você lembra dessas cenas, cavavam buracos e tinham umas picadas no meio da lama, porque eles usavam bastante água para poder desbarrancar, e depois pegar aquele barro que estava desbarrancado, colocava numa espécie de bolsa presa na testa, e eles iam subindo aquilo. Queridos, que coisa maluca, que vida infeliz. E chegava lá, pegava um punhadinho de ouro, e alguns morriam por causa daquele punhadinho de ouro, porque alguém ia lá e roubava e matava. Outros conseguiam esconder o punhadinho de ouro, mas sabe qual era a pior decepção? A pior decepção é quando aquele garimpeiro, depois de sofrer tanto, não ter o que comer, está afastado da sua família, depois de tanto sacrifício, ele chegava lá para levar aquilo que ele achava que era ouro, e na verdade era chamado, um mineral chamado ouro do tolo. O ouro do tolo é parecido com o ouro, é dourado também, mas não é ouro, e não valia nada. E aí chegavam alguns daqueles garimpeiros com bastante daquilo, que eles quase morreram para defender, que eles quase morreram para garimpar, e chegavam para vender, e o homem dizia: moço, isso aqui não vale nada não. Como não vale? Você não sabe quanto tempo eu trabalhei para isso. Aqui é ouro do tolo. Aquilo não era decepção, aquilo não era frustração, dava vontade de morrer. Jesus está dizendo que se a gente não fizer um teste dos tesouros que vão para o nosso coração, e que a gente está trabalhando com afinco para construí-los, vai chegar um dia que esses tesouros serão testados na presença de Deus.
E a gente vai tentar chegar na eternidade levando os nossos tesouros. E o Deus Todo-Poderoso vai olhar para a gente e dizer assim: moço, moça, homem, mulher, isso não é ouro não, isso aqui é ouro do tolo. Os tesouros que você está carregando no seu coração não valem nada na eternidade. E você vai dizer assim: mas eu investi a minha vida toda na terra e não vale nada. Não vale não. E sabe, não tem o que fazer. Quando o garimpeiro vai com o ouro do tolo, não adianta dizer: moço, paga alguma coisa pelo meu ouro. Ele fala: mas não é ouro. Ô moço, tenha misericórdia de mim, eu não tenho o que comer, mas não é ouro. Você não tem tesouro nenhum, querido. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que se a gente não checar o que vai no coração da gente, a gente pode viver a maior decepção da nossa história, porque além da gente não poder entrar com esse tesouro no céu, alguns desses tesouros estão nos levando diretamente para o inferno. Você pode não acreditar que ele existe, mas a Bíblia diz claramente que ele existe. Porque se Jesus, presta atenção nisso, não for o tesouro do seu coração, nada vai ter sentido na tua vida. O que Jesus estava dizendo é: se o teu tesouro são apenas as coisas desse mundo, ainda que elas sejam boas, mas elas não duram. Tem muita gente correndo atrás de coisa boa. Eu acho até que tem que correr atrás mesmo de coisa boa. Mas se isso se torna o foco da tua vida, a esperança do teu coração, então você vai ser a mais infeliz de todas as pessoas da face da terra, porque não tem nada que dure na tua alma, no teu coração e na tua vida. E Jesus está dizendo: olha para onde está o teu tesouro, porque onde está o teu tesouro está o teu coração. E se o teu coração não estiver no Senhor, se Ele não for o Deus vivo da tua alma, então você está perdido. E essa é a história do livro de Eclesiastes. Eu acho tremendo o livro de Eclesiastes. A gente começa a ler o livro de Eclesiastes e a gente não entende, porque se a gente for ler e parar nos versículos ou nos capítulos, a gente não vai entender o sentido da história. É como se alguém estivesse contando o seu testemunho pessoal, e a gente só lesse um pedacinho, e ele começasse a contar das suas frustrações, dos seus pecados, dos seus erros. Ele diz assim: mas como é que pode a Bíblia falar dessas coisas? Mas eu não vi o final da história, porque ele está contando a história da vida dele. E lá no livro de Eclesiastes, o autor, ele escreve o seu testemunho. Ele diz assim: olha, eu tentei descobrir o sentido da vida. Eu tentei descobrir qual era o melhor tesouro para colocar no meu coração. E aí ele começa a dizer assim: sabe, eu imaginava que o maior tesouro que eu podia colocar no meu coração fosse o conhecimento e a sabedoria. E então eu estudei, olha, eu me preparei, olha, eu fui conhecido como um dos homens mais sábios dessa terra. Mas quando eu olhei para a minha vida, eu descobri tantas frustrações, porque a minha sabedoria e o meu conhecimento não preenchiam a minha alma. E aí ele usa uma expressão que se repete em todos os capítulos quase: vazio de vazio, tudo é vazio. E ele disse assim: sabe, o conhecimento não preencheu o meu coração, ele continua vazio. E aí ele diz: sabe de uma coisa, eu vou colocar a minha esperança, o meu sonho no trabalho. E então eu peguei todo o meu conhecimento e apliquei de maneira prática para construir, para fazer, para edificar, para acontecer. Trabalhei. E sabe, eu descobri uma coisa: o trabalho também não preencheu o vazio do meu coração. E aí ele vai dizer outra vez: vazio de vazio, tudo é vazio, porque o coração estava vazio. E aí ele vai continuar nos outros capítulos dizendo: olha,
eu pensei assim, sabe, se o conhecimento não funciona, e se o trabalho não funciona, então eu vou querer desfrutar tudo que eu tenho direito e o que eu não tenho direito nessa vida, e eu vou buscar o prazer. E aí ele diz: olha, eu fiz de tudo. Olha, eu me envolvi com mais de 1000 mulheres. Olha, eu já fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, tudo que pudesse dar prazer, eu tentei. E aí o capítulo termina: vazio, de vazio, tudo é, vamos dizer, vazio, de vazio, tudo é vazio. E quando ele está velhinho, ele escreve os 2 últimos capítulos. O primeiro deles, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E no final, no último capítulo, ele vai dizer assim: eu descobri um segredo, que a única coisa que preenche o vazio da minha alma é o Deus Todo-Poderoso. O que Jesus está dizendo é: olha para o teu coração, porque se as coisas da terra, ainda que sejam boas, preencherem o seu coração e forem o seu tesouro, em momentos diferentes da vida, durante toda a vida, e especialmente no fim da sua vida, você vai sentir como aquele autor de Eclesiastes: vazio, de vazio, tudo é vazio. Mas se Jesus for o Senhor da sua vida, se for Ele que tomar o teu coração, se você aprender com Ele a caminhar nessa vida, Ele se tornar o maior tesouro da sua existência, você vai descobrir que esse tesouro tem consistência. Ele não se desvanece no tempo. Você já percebeu que as coisas que a gente tenta preencher o coração, que são dessa vida, elas se desvanecem rapidamente? Você já sonhou muito em ter uma coisa? Já sonhou? Eu me lembro de uma época que eu sonhava em ter um carro 0 quilômetro. Mas queria ter um carro 0 quilômetro. Mas olha, você não imagina quanto. E aí eu comprei o meu primeiro carro 0 quilômetro. Lindo, maravilhoso. Um Fiat 147, verde abacate a álcool, primeira versão de álcool. Parava em tudo quanto era lugar. Porque eles não tinham desenvolvido ainda a tecnologia, a boia desmanchava no álcool, entupia, e você ficava na rua todo o tempo. Mas era 0 quilômetro. Eu me lembro que eu cheguei assim, para tirar o carro lá da agência, ele estava com os plásticos amarelos, não era nem transparente, amarelão. Imagina, verde abacate com plástico amarelo cobrindo o banco. E o moço falou: você quer que eu tire? Não, não tira. Não, eu queria que todo mundo visse que ele era 0 quilômetro. Uma semana depois, não sei se eu queria um carro a álcool, primeira versão, ainda mais o Fiat 147, que me deixava na mão toda hora. Até hoje eu odeio o Fiat. Até hoje. Alguém já disse: não, pastor, a Fiat está boa agora, é a maior do mercado. Mas eu olho para um Fiat e disse: me lembro do 147. Vazio, de vazio, tudo é vazio. Você já alcançou outras coisas boas na tua vida? Elas preenchem o nosso coração por alguns minutos. E depois vem uma insaciável leveza do nosso ser. Fala a verdade. A gente diz: puxa, eu achei que isso ia preencher, mas não preenche. A única coisa que pode preencher a nossa vida, transformar o nosso olhar, nos dá sentido, nos dá valor e dura para a eternidade, é se Jesus estiver dentro do nosso coração. Então, Jesus faz a primeira advertência: não acumulem tesouros aqui na terra. Ele não está falando que você não pode ganhar dinheiro, que você não pode comprar sua casa, não é isso. É
que essa não pode ser a razão da minha vida. A razão da minha vida tem que ser maior. O sentido da minha vida tem que ser mais. E aí, eu acumulo os tesouros do céu no meu coração. E sabe o que é tremendo? É que a Bíblia tem algumas promessas que são incríveis. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o quê? E Ele tudo fará. Uau! A Bíblia diz mais: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma inversão de valores. Se o teu tesouro está lá, com Ele, Ele vai preencher a tua vida aqui e a vida eterna com tudo que é necessário, sem a sensação de vazio e de frustração. Ele não está prometendo que a gente vai ser rico, mas a gente vai estar prometendo que a gente não está sozinho nenhum dia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está dizendo que você não tem problemas. Ele está dizendo ao contrário: ora, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia não está falando que você não vai passar por conflitos, enfermidades ou lutas, não. Mas você vai ter um Senhor que vai andar com você todo dia. E se o teu tesouro é Ele, ninguém vai contra Ele. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, de que adianta os tesouros? Jesus vai continuar falando, meu tempo agora terminou, eu vou encerrar, mas Jesus vai continuar falando, Ele vai falar da alma, Ele vai falar do que dirige a tua vida, Ele vai falar da grana, Ele vai falar de muita coisa, mas o cerne dessa mensagem é: quem é o dono do teu coração? Que você possa ouvir o conselho de Salomão, que ao final da vida diz assim: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que os teus dentes não funcionem mais, as tuas pernas não funcionem mais, os seus olhos não funcionem mais, porque você perdeu de desfrutar a verdadeira alegria da vida todo o tempo. Um homem que teve tudo, e que no final da sua história está dizendo: eu perdi a alegria de desfrutar o melhor na minha vida. Nessa noite eu queria orar com você. Hoje o Senhor me mandou fazer um diagnóstico junto com você, um teste. Qual é o tesouro que está no teu coração? E essa é uma pergunta que a gente tem dificuldade de responder. Eu tentei responder: como é que funciona esse negócio de tesouro, Deus? Né? Quais são as coisas que me empolgam, que me apaixonam? E a Bíblia então tem um outro teste. A boca fala do que o coração está cheio. Do que você mais fala? De política, de grana, de esportes? Do que mais você fala? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que te empolga? O que mexe com você? E talvez o Senhor hoje te trouxe aqui a esse lugar para dizer assim: escuta, filho, toma cuidado, porque o teu coração está vazio. Porque às vezes, queridos, aquilo que está no nosso coração é tão fútil, tão fútil, tão fútil, tão fútil, que nem as pessoas que estão do nosso lado querem ficar com a gente. Você entende o que eu estou falando? Não tem essência, não tem profundidade. E aí Jesus olha e diz assim: cuidado, porque você vai se decepcionar nessa vida. Aí ele diz assim: eu posso ser o seu maior tesouro, se você me deixar fazer uma limpeza na tua vida. Porque quando Jesus entra, você vai aprender nesse texto que Ele não aceita dividir o coração. Ele vai dizer: não tem como
dois senhores ficarem no mesmo lugar. Ou você obedece a um, ou você rejeita o outro. E aí ele vai dizer, eu vou ter que fazer uma limpeza. Diz assim, Senhor, pode fazer, mas aqui não mexe. Ele diz, então não entro. Ou é tudo ou é nada. É uma coisa radical. É quando a gente deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida. A verdadeira conversão não é você mudar de uma religião para outra. Porque às vezes a gente só está mudando de placa. A verdadeira conversão é quando Jesus entra dentro da nossa alma e transforma os tesouros do nosso coração. E Ele passa a ser a razão da nossa vida, o sentido da nossa vida. A missão que eu tenho é uma missão muito maior do que os planos que eu imaginei, porque elas foram escritas no céu. E a gente fica surpreso cada dia. Essa semana veio um senhor me procurar e disse assim, Pascoal, eu tenho orado para Deus me mostrar alguns líderes e mostrou você. E eu queria conversar com você sobre um projeto. É uma coisa maluca, se você perguntar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho plano, eu não tenho logística, eu não tenho nada. Mas eu queria que uma Bíblia fosse entregue em cada casa de cada brasileiro. E eu queria convidar você para me ajudar a fazer isso. Eu? Como? Eu falei assim, eu não sei porquê. Como é que é esse projeto? Não sei. Como é que você vai fazer? Não sei. Eu falei, bom, eu estou pensando aqui na minha cidade. A gente pode fazer assim, pode fazer assado. Então vamos começar? Começa na tua cidade. Quanto custa cada Bíblia? R$3. Olha, tá bom, dá para fazer. Vamos começar. Quantas Bíblias será que a gente precisa para uma casa em Curitiba? Umas 350 mil, mais ou menos. Olha, não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer. A gente junta as denominações. Porque os planos, agora, da nossa missão, não são mais nossos. Deus começa a colocar na vida da gente alguns alvos que a gente diz assim, nunca pensei nisso. E aí Deus fala assim, vem, porque eu já tinha pensado nisso, você está atrasado. E a gente vai então entrando nos projetos de Deus. Essa semana eu estou muito feliz, sabe por quê? A gente começou a transmitir agora no canal 55.1 em alta definição, digital. Você pode ir lá sintonizar, se você tem uma televisão digital, você vai conseguir assistir agora, aleluia, graças a Deus, né? E a gente vai agora fazer essa televisão andar, em nome de Jesus. Mas não é meu plano, é plano de Deus. Você está entendendo? E sabe o que me alegra? É quando a gente vê pessoas recebendo Jesus e confessando Jesus como Senhor e Salvador, e dizendo, agora eu tenho o melhor de todos os tesouros, Jesus no meu coração. Nessa noite eu queria orar com você. Você que veio para cá e não sabia que ia passar por um diagnóstico. Você que veio para cá e o Espírito Santo começou a esquadrinhar o teu coração. Você que veio para cá e Ele começou a falar com você, e você sabe que foi Deus que falou com você. Você entende? Deus falou com você, tocou tua alma. Então agora está na hora de fazer algumas entregas. E a entrega mais preciosa que você pode fazer é entregar a chave do teu coração para Jesus. E dizer, Jesus, eu não sei como vai acontecer. E se depender de mim, eu não sei como eu vou fazer. Mas eu estou entregando a chave do meu coração para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Porque sem o Senhor, eu não posso nada. Eu não tenho nada. E eu não sou nada. E sabe, quando a gente faz essa entrega, parece uma oração tão simples, mas quando ela é feita com sinceridade na presença de Deus, Deus recebe a chave. E Ele entra e começa a fazer uma mudança. No começo a gente fica olhando, Jesus, você vai mexer aqui também? Vou mexer. Mas tem que mexer nisso também? Tem. Mas quando a gente vê os resultados, vale a pena. Então nessa noite, se o Espírito de Deus está falando com você, você está sentindo o toque do Senhor na tua alma, eu vou convidar você a sair do seu lugar para vir aqui à frente, entregar a chave do teu coração para Jesus. Se tiver um casal,
você não vai entregar só a chave do coração, vai entregar a chave da tua casa, o futuro da tua família, aquilo que Deus tem como plano para os seus filhos. Você vai colocar na mão de Deus. Vai dizer: Senhor, até aqui eu estava tentando conduzir do meu jeito, mas daqui em diante eu quero que o Senhor revele o teu jeito na minha vida. E sabe, a primeira grande tentação que você vai sofrer, eu sempre digo isso, vai ser agora, quando aí no seu coração você vai pensar assim: legal, pastor, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou dizer: você não entendeu nada, vou começar o sermão tudo de novo, porque não é mais do teu jeito. Quando a gente entrega a chave do coração para Jesus, é do jeito dele. E se você não tem coragem de entregar do jeito dele, levantar do seu lugar, vir à frente, num ato de fé, aqui dentro de um templo, querido, não se engane, você não vai fazer isso lá fora. E então o Senhor diz: está vendo, filho? Quer ou não quer? Então, se o Espírito de Deus estiver tocando o seu coração agora, você ouviu a voz do Espírito, vai saindo do seu lugar que eu quero orar por você. E traz a chave do teu coração para a gente consagrar para Jesus. Se é um casal, traz a chave da casa. Senhor, meu coração, o coração da minha mulher, mas a minha casa é do Senhor. Me revela como é que a gente vai viver, qual é o nosso projeto de vida, qual é o nosso propósito, o que é que o Senhor planejou para os nossos filhos. E sabe, é um processo de Deus na vida da gente, onde a gente vai aprender a caminhar com Ele, dia após dia. E sabe o que é gostoso? É que o vazio de vazio vai embora. Aleluia! E a gente começa a ter propósito, sentido, missão. A alma fica cheia. Eu lembrava daquele senhor orando com a esposa no hospital. E ele falou assim: eu comecei a clamar a Jesus, pastor, não sei o que aconteceu. Eu fui cheio do Espírito Santo, junto com a minha mulher. A gente não entendia o que estava acontecendo. Queridos, é assim a vida com Deus. A gente é cheio da graça. A gente não está falando de uma emoção, de uma liturgia, de uma doutrina. Não, é claro, tem tudo isso, tem liturgia, tem doutrina, mas andar com Jesus é sentir a presença do Todo-Poderoso, é ouvir a voz dEle, é colocar as dúvidas da alma: Senhor, que decisão eu vou tomar? E Ele revela, e Ele fala, e a gente sabe que a gente está no centro da vontade dEle. Amém? Chega para cá, tem gente descendo ainda. Vem, em nome de Jesus. Quem tiver ouvindo a voz do Espírito, essa é uma coisa que só você pode julgar. Deus falou comigo hoje, eu tenho que fazer uma entrega. Então, abre o teu coração, traz a chave para entregar na mão dEle, tá? Então vem para cá. Tem mais gente chegando aqui, vem. Isso, tem gente descendo ali da galeria, vem para cá. Louvado seja Deus. Está tendo uma festa hoje, lá nas alturas, porque o reino de Deus se enche de alegria, quando os servos de Deus se abrem para Ele. E o gostoso é que o reino de Deus se instala no coração da gente. Agora nós vamos orar juntos, tá bom? Primeira oração é sua, eu não posso fazer. O Senhor Jesus ministrou no teu coração sobre os tesouros, tá? E alguma coisa Ele falou muito pessoal com você, que eu não sei, só você e Ele sabe. Alguns tesouros que vão ser as grandes batalhas no teu coração. Você entende isso? Tem algumas coisas que estão arraigadas, você está com medo que Jesus mexa nessas coisas. Você fala assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, mas se o Senhor mexer nesse negócio, como é que eu vou fazer? Então, nós vamos começar pelo mais difícil, porque o resto vai ser fácil. Você vai falar para Ele assim: Senhor Jesus, eu entendi que tem coisas que estão no meu coração que não poderiam ser tesouros. Fala com as tuas palavras. E uma delas, ou estas aqui, eu sei. E fala o que são essas coisas que estão no teu coração, que amarram você, que prendem você, que às vezes até machucam as pessoas que você ama, sem querer, mas machucam. Fala assim: hoje eu vou entregar a chave do meu coração para o Senhor mexer em tudo na minha vida. Fala com as tuas palavras isso. Para
para o Senhor mexer em tudo na minha vida, inclusive neste tesouro que eu não deixo ninguém mexer. De hoje em diante o Senhor é o dono. Põe ou dispõe, faça do jeito que o Senhor quiser, porque eu não quero mais sentir vazio de vazio. Eu quero sentir a plenitude da Tua presença na minha vida. Amém? Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é Teu, amado, precioso, bendito. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito testifica ao Espírito deles, que eles são filhos amados do Senhor. Então nesta hora, Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito testifique ao Espírito, à alma deles, ao coração deles, que eles são filhos amados do Senhor, que o Senhor está tomando o coração deles, não para tirar alguma coisa, mas Senhor, para guardar no cofre do Senhor, aquilo que de fato é precioso, e jogar fora aquilo que é entulho, aquilo que não presta, aquilo que só gera confusão dentro da alma. E eu quero te pedir, Senhor, que essa seja uma obra milagrosa, poderosa, de graça e misericórdia do Senhor sobre esse Teu povo. Então, Senhor, vem agora com o Teu Espírito Santo, vem, Jesus, toma a chave da mão desse Teu povo, do coração, e inunda a vida deles com a Tua presença, revela o Teu poder, revela a Tua sabedoria, quando eles orarem e clamarem ao Senhor, que como aconteceu com aquele casal naquele hospital, que eles sejam cheios do Teu Espírito, que venha a presença do Senhor, que o Senhor fale através deles, que o Senhor se mova através deles, e que eles sintam que a alma, que o coração está cheio de um tesouro que ninguém pode roubar, que é a graça do Todo-Poderoso. Ó Pai, aplica isso no dia a dia da vida. Como lidar com os antigos tesouros? Eles fazem parte da nossa vida. Como lidar com as confrontações da alma? Como lidar, Senhor, com todas essas coisas? Mas revela o Teu poder e dá a vitória que esses Teus filhos necessitam. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Primeiro eu vou dar uma dica, tá? A gente precisa encher o coração da gente com a palavra de Deus. Como é que esse tesouro Jesus pode encher o teu coração? Não é um pastor que enche, tá? Eu quero deixar bem claro, não é um pastor, não é uma igreja que enche. Se você for aquele que está buscando a Deus só na igreja, no pastor, não vai dar certo, tá? Porque a Bíblia ensina que a verdadeira comunhão começa no quarto da gente, quando a gente fecha a porta do quarto e em segredo fala com Deus, quer dizer, é a tua intimidade com Deus. Então a primeira dica, você tem uma Bíblia? Tem alguém aqui que não tem uma Bíblia? Levanta a mão. Não tenho nenhuma Bíblia em casa. Não tem, tá? Você vai lá fora procurar o irmão Moisés, lá na recepção, você vai ganhar uma Bíblia hoje, tá combinado? Vai lá e pergunta, olha, quem é o Moisés? Moisés, arruma uma Bíblia para essa moça de amarelo que vai te procurar lá. Tem mais alguém que não tem Bíblia? Tem? Se tiver, procura o Moisés lá. Mas você vai pegar uma Bíblia, tá? E vai começar a ler. E eu vou dar uma dica. Começa a ler pelo Evangelho de Marcos. Você vai perguntar por quê? É o menor. E você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus falou, tá? Depois, você pula para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação da história, tá? E depois você vai lendo o Novo Testamento, a partir de Atos até o fim. Quando você terminar, você vai para o Velho Testamento. Você vai dizer, por que eu tenho que começar pelo Novo Testamento e não pelo Velho? Porque o Velho falam de profecias que iriam acontecer no futuro. E o Novo Testamento fala das coisas que estavam profetizadas e aconteceram. Então, se eu leio as coisas que aconteceram e depois vou ler as profecias, eu consigo entender. Ah, isso aqui está falando daquilo, fica mais fácil, tá? Então, leia a Bíblia. Uma dica, 15 minutos por dia é sagrado.
tá? Esse é o mínimo, tá? Você vai tomar um café com Jesus, 15 minutos, tá? Esses 15 minutos, pode ser que hora for, você escolhe o melhor para você. É o teu tempo de conversar com Jesus, abrir sua alma para Ele, ler um trechinho da palavra de Deus, pedir para o Espírito Santo iluminar a tua mente para você entender o que está colocado ali na palavra. E deixa Deus ser o seu professor particular. Você já pensou nisso? Ele vai mandar o Espírito Santo ser o professor particular, visitar você. E quando você começar a sentir a presença dEle, 15 minutos vai ser pouco, mas começa com 15 minutos, porque é aquela coisa gostosa. É viável o que eu estou falando? É possível fazer? É. Então, marca o encontro com Jesus, só isso, tá? Se tiver um casal, tá? O encontro é particular, tá? Cada um tem que ter os seus 15 minutos, mas há assuntos que são da casa, que a gente tem que orar juntos, e quando a gente começa a orar juntos, Deus responde mais rápido. Então a gente está passando por uma luta, está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, a gente tem uma dúvida, uma coisa para resolver, então a gente separa um momento, lá uns 5 minutinhos, a gente pega e escreve num papel quais são os nossos assuntos, e a gente fala com Deus: Senhor, a nossa casa precisa da Tua bênção. E aí a gente compartilha o que Deus já falou nos nossos 15 minutos, e pronto. Sabe, a gente vai descobrir que quando a gente abre a porta do coração para Jesus, Jesus se torna amigo íntimo, e começa a conversar com a gente. Faça a prova do que eu estou falando, experimenta, não dá para a gente contar só a história, experimenta.